Olá! Uma vez que nós temos o código de incorporação, nós devemos preparar a nossa aplicação para podermos incorporar este vídeo na nossa aplicação. Para isso, nós vamos criar uma nova app em nossa aplicação, porque essa parte de vídeo já é específica e não faz sentido, semanticamente, esta página ficar dentro da nossa app Base. Para fazer isso, nós vamos navegar até o pacote principal do projeto, que é o PyPro, e vamos rodar o comando que já conhecemos em aula anterior, mng start app, e eu vou dar o nome para os meus vídeos aperitivos. Rodo aqui então o comando e tenho a base da minha app criada aqui em cima. Neste momento, nós só vamos precisar do arquivo de teste e o de views. Então eu vou apagar os outros 3 que foram criados e já acrescentar esses arquivos aqui no meu controlador de versão. Feito isso, eu vou começar pela parte do TDD. A primeira coisa é que eu quero que o acesso a essa página ocorra com sucesso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é já criar uma fixture que vai ficar responsável por fazer o setup da emulação da chamada GET nesta página. Eu vou chamar esta fixture de resp porque vai ser gerada uma resposta HTTP. Recebo aqui o client como dependência e, utilizando o client, eu vou fazer uma chamada GET. Vou utilizar a função reverse do Django para calcular a URL reversa da minha app aperitivos, vídeo. Esta URL será diferente porque eu vou colocar no path dela um identificador único para cada vídeo. Nesse momento eu só vou ter um. Então eu vou passar aqui assim um args, que são os parâmetros que eu vou querer passar para esta URL, e vou definir a slug com o nome do vídeo, motivação. Esse args deve ser uma tupla, portanto eu vou finalizar aqui esse parênteses com vírgula. Essa resposta aqui gerada eu vou retornar como resultado da criação da minha fixture para todos os testes que precisarem utilizar a emulação dessa chamada GET. Finalmente, eu vou testar aqui o status code da minha aplicação. Vou receber aquela resposta como dependência do meu teste e vou me certificar que esta resposta retorna como status code o valor de 200, que é um status code de sucesso. Nós veremos em uma aula futura a semântica desse código 200 aqui. Feito isso, você vai rodar o teste para conferir que ele não está passando. A primeira coisa que aconteceu é que a nossa função de reverse não funcionou porque não existe URL especificada dentro da minha app de aperitivos com o nome vídeo. Vamos resolver este problema vindo aqui no arquivo de views, criando uma função chamada vídeo, recebendo o meu request, que vai então renderizar a página do meu vídeo. Então eu vou chamar aqui o render, passando o request como parâmetro, e o nome do template será o aperitivos/vídeo.html. Feito isso, lembre-se que nós devemos criar as URLs da nossa app de maneira independente aqui dentro. Então eu já vou tomar como base o módulo URLs que nós criamos para a app Base e vou copiar aqui dentro. Veja então que eu vou trocar o nome da app de Base para aperitivos e agora no path padrão eu vou colocar aqui o recebimento de um parâmetro que será o chamado slug, que vai ser um identificador para o nosso vídeo.
que no teste nós demos o nome de motivação, sem o C cedilha. Então, retornando aqui no URL Patterns, eu não quero importar aqui, na realidade, a home de views. O que eu vou querer é importar da minha app aperitivos a view vídeo. Vou então colocar aqui a minha view vídeo para responder ao path respectivo ao slug da minha aplicação. Esses parâmetros aqui definidos no path do Django, você pode determinar com tipos, colocando 2 pontos. Você pode colocar aqui vários tipos básicos, como por exemplo o inteiro, o float. Por padrão você recebe uma string, mas nesse caso nós iremos querer um tipo especial que é inclusive o tipo slug, que tem que ser uma string com caracteres pré-definidos que podem aparecer compondo o path do endereço desse recurso. Eu vou tirar aqui também o parênteses porque eu quero acesso direto à minha view de vídeo e não executá-la. O nome nós temos que utilizar o mesmo que já definimos aqui no teste. Então eu vou colocar como parâmetro name o nome vídeo. Uma vez definido esse meu arquivo de URLs, eu tenho que me lembrar de acrescentar no arquivo de URLs geral da minha aplicação todas as URLs da minha nova app. O procedimento é bem parecido com o que nós fizemos para a AppBase. Eu vou acrescentar aqui o aperitivos e aqui eu vou acrescentar o path aperitivos barra que vai compor a URL completa da nossa aplicação. Feito isso, mais um passo necessário vai ser editar o nosso arquivo settings para instalar a nossa aplicação. Nós já tínhamos instalado aqui como última app a nossa aplicação Base e agora nós vamos incluir aqui a app de aperitivos. Feito isso, eu vou rodar o teste novamente para ver o que acontece. Veja que eu ainda tenho problema com URL reverse. Vamos verificar o nosso código de teste e perceba que eu errei e coloquei o args no lugar errado. E eu costumo cometer esse erro com frequência. Eu inclusive fiz aqui de propósito para você saber o erro que você ia receber para que você possa consertar. O args você sempre vai passar como parâmetro para a função reverse. Fazendo isso, vamos executar de novo o teste e veja que ele ainda não passa. A razão agora, ele está falando que recebeu um parâmetro inesperado chamado slug. Para consertar este novo erro, nós vamos entrar aqui na view e uma vez que nós definimos que o slug será recebido como parâmetro no nosso path, nós devemos declarar aqui um parâmetro com o mesmo nome onde nós receberemos aquela string, a de motivação. Uma vez feito isso, vamos rodar o teste novamente e ver qual o erro que nós receberemos. O novo erro agora é que o template não existe. Inclusive, eu já vou colocar aqui o return desta função. E realmente, o nosso template não existe ainda. Para então resolver este problema, nós temos que criar o template vídeo HTML. Vamos resolver este novo problema. Vou clicar com o botão direito aqui na app, criando um diretório chamado de templates. Dentro do diretório de templates, eu vou criar outro diretório chamado aperitivos. E dentro desta pasta aperitivos, finalmente, nós vamos criar o arquivo HTML vídeo. Uma vez feito isso, vamos rodar aqui o nosso teste e veja que ele passa. Desta maneira, utilizando a técnica do TDD, nós criamos a infraestrutura básica da nossa app, guiada pelos testes,
e os erros descritivos que o Python e o framework Django me oferecem.